Olá, eu convidei para conversar comigo hoje a ministra Cida Gonçalves, do recém-criado, já tem 6 meses, é certo, mas recém-criado, Ministério das Mulheres, que voltou a existir com o status ministerial agora no atual governo. E a razão principal da nossa conversa é a sanção, nos próximos dias, pelo presidente Lula, da Lei da Igualdade Salarial, que foi aprovada no Congresso, seguiu para a sanção dele e vai reforçar, vai criar exigências e principalmente vai criar formas, mecanismos para que haja fiscalização de se as empresas estão ou não estão cumprindo a obrigatoriedade de ter salários entre homens e mulheres iguais. Ministra, muito obrigado pelo seu tempo, pela gentileza de vir aqui ao estúdio do Metrópolis. Eu acho que tem na cabeça das pessoas, tem ainda algumas perguntas sobre como é que vai funcionar essa lei na prática. Primeiro eu queria lhe perguntar, segundo a lei, necessariamente toda mulher, eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas podem ter, toda mulher vai ganhar o mesmo que todos os homens? É disso que se trata? Boa tarde, Guilherme. Agradecer o convite para estar aqui fazendo essa entrevista. E, na verdade, assim, é o salário inicial, que é o salário igual, né? É para trabalho igual. Então, portanto, assim, se for igual, trabalho igual, o mesmo trabalho é o mesmo salário. Cada empresa e cada instituição, elas têm as suas formas remuneratórias, né? Então, o vendedor vai ganhar comissão, vai ter outros que têm outros elementos. Esses são os critérios remuneratórios que cada empresa adota. Mas o salário para o mesmo trabalho, para a mesma função, é salário igual. E como que vai ser a fiscalização do cumprimento dessa lei? Nós vamos estabelecer, primeiro vai ser feito pelo Ministério do Trabalho. É ele que tem a função constitucional de fiscalizar essa questão da igualdade salarial. Nós vamos estar criando, junto com a sanção, o grupo de trabalho para estabelecer quais são as metodologias, as formas, qual é o prazo para que efetivamente as empresas iniciem, né, colocar os relatórios de transparência, porque a lei diz, né, Guilherme, é importante dizer, que tem que ter salário igual, trabalho igual. As empresas vão ter que fazer um relatório de transparência de como é que está a igualdade salarial na sua empresa, de cada funcionário, cada profissão. E se não cumprir a legislação, então vai ter uma multa que vai ser fiscalizada e acompanhada pelo Ministério do Trabalho. Todos os detalhes nós ainda vamos trabalhar nesse grupo de trabalho e considerando que quando nós formos fazer a votação no Congresso, nós falamos que nós vamos negociar com os empresários, nós vamos discutir, nós vamos ouvir trabalhadores, trabalhadoras e nós vamos ouvir os empresários e os patrões. Esse relatório de transparência, ele vai ser um relatório público, assim, de uma maneira que algum funcionário, algum empregado terá acesso a isso também para saber se sua empresa está cumprindo o que está na lei? Sim, o Ministério do Trabalho terá, ou a própria empresa ou o Ministério do Trabalho irá publicar esse relatório, mas ele é de transparência. Se ele é de transparência, é para que a população possa saber como é que está, de fato, a igualdade salarial naquela empresa. Muitos empresários têm a dúvida sobre se eles perderam com essa lei a autonomia de criar os seus próprios critérios remuneratórios. Como que vai funcionar isso? Uma empresa vai poder continuar dispondo dos seus próprios parâmetros para definir a remuneração? Sim. Porque, assim, veja bem, quais são os critérios remuneratórios, não é a base salarial, não é o piso salarial base que você tem que começar. Você vai estabelecer se é comissão, se você vai ter a questão, se a sua funcionária, você exige que tenha doutorado, que tenha, são elementos diferentes, são critérios diferentes de salários diferentes. Isso não será proibido, não será fiscalizado, né? Mas é importante que ele inclua no relatório qual foi o critério remuneratório que ele adotou. Portanto, se você vai ter um profissional que ganha comissão, o homem vende mais que a mulher,
é um critério remuneratório da empresa. O patrão não precisa pagar a mesma coisa. O que ele tem que pagar é o salário inicial. A questão da venda, a comissão da venda, aí é de cada profissional. Até porque comissão não é salário, né? Não é salário. Agora, saindo um pouco, aprofundando um pouco mais a discussão sobre a falta de igualdade, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, onde que a senhora vê, quais são as causas disso? Onde está a origem disso? É o machismo enraizado na sociedade? Ou há também questões objetivas, específicas, é melhor a palavra do que objetivo, que também contribuem para isso? São as duas coisas, Guilherme, na minha avaliação. O machismo é uma cultura de que estabeleceu qual o papel da mulher, que o papel da mulher é ficar em casa, é o papel do cuidado, né? Cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Então estabelece esse papel para as mulheres. E de um outro lado, nós vamos ter as próprias questões específicas disso, né? Que vem logo em seguida, qual que é? Para você ter ascensão no trabalho, você tem critérios, você sai 4 horas para pegar o filho na creche, você vai ter dificuldade de aceitar ser gerente, ser chefe, porque o chefe tem que fechar a loja, o chefe tem que fechar, né? E fecha às 6 horas, e tem que fazer o balanço. Então tem uma série de outras coisas que vai fazer ela sair 7 horas. Portanto, mesmo que ela tenha qualidade, capacidade, né, técnica e condições, e o patrão pedir para ela oferecer para ela o cargo, ela mesma vai dizer que não, porque ela ainda está vinculada aos cuidados, né? Então, esses elementos são os elementos que nós vamos ter que trabalhar, porque nós temos que ter a lei da igualdade salarial, mas nós precisamos também estabelecer um outro padrão de sociedade que repense as estruturas organizacionais das empresas, do Estado e da própria sociedade para garantir as condições de igualdade das mulheres. A gente vai ter daqui a algum tempo, deveria ter uma lei de igualdade dos trabalhos em casa, em que os homens mudassem sua conduta predominante de achar que é dever da mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, dos idosos, e eles também assumirem essa responsabilidade? Guilherme, eu espero que a gente não chegue a precisar fazer lei, né? Eu espero que seja um processo que os homens, a gente já tem muitos homens hoje dividindo tarefas, já tem assumindo a responsabilidade dos filhos, mas não são a maioria. Então nós precisamos trabalhar com uma conscientização, uma sensibilização. Nós precisamos mudar padrões na sociedade, né? Então eu sempre digo, creche é um direito da criança. Ela ajuda as mulheres a ir para o mercado de trabalho, mas ela não é por si só a questão de fazer com que as mulheres tenham condição de igualdade. Então, nós precisamos trabalhar novas políticas públicas que permitam às mulheres poderem ir trabalhar, poder se ascenderem profissionalmente no seu trabalho, mas também de ter horas de lazer, de prazer. Nós precisamos ter restaurantes comunitários que fiquem abertos sábado e domingo, nós precisamos ter lavanderias comunitárias, nós precisamos ter espaços nos parques, nos bairros, para que as mulheres possam ter acesso ao lazer, que não seja só trabalhar, porque você sabe, né, Guilherme, o IBGE já disse que as mulheres trabalham 21 horas a mais que os homens por semana. E é exatamente o trabalho de dentro de casa. Ainda é muito enraizado na sociedade essa visão, né, de que tanto no papel do marido, quanto às vezes no papel do pai, né? Tem muito homem que fala assim, eu vou ajudar a criar, eu vou ajudar aqui em casa. Aí lava um copo e diz que ajudou, né? Exatamente. Eu lavei meu copo. Ministra, saindo um pouco desse tema, mas ficando na nossa temática principal, a gente tem hoje no Brasil uma sociedade muito dividida sobre vários temas. Especificamente o tema do aborto foi um tema que se tornou ainda mais divisível nos últimos anos, em virtude de tudo que a gente passou, do governo que a gente teve, da exploração também que se faz da fé em torno desse tema. Hoje, no entanto, a gente tem uma realidade, a senhora mesmo estava me explicando antes de a gente começar a entrevista, a gente tem uma realidade de pouco
cumprimento da lei da maneira que está hoje. Há previsões de aborto legal na lei brasileira, que inclusive uma questão de didática, eu peço que a senhora as repita, explique para quem está nos assistindo. E as mulheres que se encaixam nessa previsão legal do aborto, elas não sequer, muitas não tentam, e quem tenta tem muita dificuldade de conseguir, por exemplo, fazer uma interrupção de uma gravidez resultado de um estupro, né? Recentemente a gente teve aquele caso da menina do Piauí que ficou famoso nacionalmente. Como que a senhora vê esse fenômeno e o que o Ministério pode ou pretende fazer para reverter isso? Guilherme, primeiro eu queria dizer que a lei que nós estamos cumprindo é de 1940. Eu sempre faço questão de lembrar isso para que as pessoas também lembrem que em 1940 nós não tínhamos WhatsApp, a gente não tinha celular e já existia a lei que garantia a questão do aborto legal naquele período em 2 casos, né? E é importante que as mulheres que estão em casa e os homens saibam quais são os 2 casos. Nos casos de estupro e violência sexual, no caso de risco da vida da mulher. E recentemente, praticamente 2012, o STF garantiu o caso de anencefalia. Então nós temos 3 casos que o aborto legal é permitido no país. O estupro, o risco à saúde da mulher e os anencéfalos. Exatamente. Então são esses 3 casos que é permitido o aborto legal, né? Então nós temos um grande desafio. Qual é o grande desafio? Primeiro, nós precisamos estruturar os serviços de saúde para fazer o atendimento às mulheres dentro do planejamento familiar como um todo. Nós não podemos trabalhar o aborto como um único processo, né? Nós precisamos trabalhar com planejamento familiar, acesso à informação, acesso aos anticontraceptivos. Nós precisamos parar de criminalizar tanto os profissionais quanto as mulheres. Por quê? Porque hoje nós temos, quando nós assumimos, nós temos pouquíssimos serviços no Brasil que garante à mulher que sofreu violência sexual o direito à interrupção da gravidez. E pior do que isso, Guilherme, nós temos pesquisa que foi feita pelo Instituto Patrícia Galvão e pela Locomotiva, que mostra que as mulheres nem sequer, as que foram entrevistadas, que se declararam que sofreram estupro, elas não procuram nem o serviço de saúde, nem o serviço de segurança pública. Então não chega até nós sequer esses casos. Então nós precisamos estabelecer normas de atendimento, nós precisamos garantir, trabalhar com os profissionais para que não vitimizem mais uma vez essa mulher. Nós precisamos garantir uma rede que dê conta de todo o processo efetivamente. Porque se a mulher foi estuprada e ela foi no mesmo dia, no prazo de 72 horas, no posto de saúde, ela vai ter todo um atendimento que é para evitar DSTs, para evitar a gravidez, para evitar uma série de coisas que eu chamo de prevenção. E é isso que nós precisamos organizar no país. E é isso que o Ministério da Saúde e o Ministério das Mulheres têm trabalhado. Voltar a discutir as normas técnicas, os parâmetros de humanização para atendimento das mulheres que sofrem violência sexual e, a partir daí, você estabelecer de que forma é que você atende as mulheres quando elas chegarem no serviço. No Congresso, recentemente, a senhora teve um grande sucesso com a aprovação da Lei de Igualdade Salarial. Teve pouquíssimo antagonismo, pouquíssimo trabalho contra o tema. A senhora percebe que existem, na temática dos direitos das mulheres, existem temas que são mais divisivos do que outros? E como que esses que são menos divisivos são importantes para vocês para trabalhar e avançar com a conquista dos direitos das mulheres? Eu acho, Guilherme, que tem alguns temas que nos diferenciam, mas a maioria dos temas nos une. Eu acho que o tema da igualdade, eu me lembro que quando nós encaminhamos o projeto de lei para o Congresso, alguém me perguntou, mas a senhora acha que esse Congresso que vai aprovar? E a minha resposta foi,
Que parlamentar, em pleno século XXI, vai votar contra uma lei da igualdade? Bom, nós tivemos 36 no Congresso, mas a grande maioria votou. 36 no Congresso inteiro, no né? Congresso inteiro, né? E nós tivemos no Senado só um, então foi unanimidade. Então você tem, isso para mim é o que mostra o que nos une. É o que mostra o que é o caminho a ser seguido. O Brasil tem sim uma solução, o Brasil quer sim resolver o problema das mulheres, quer incluir as mulheres e quer empoderar as mulheres. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante. A segunda coisa é enfrentar a violência contra as mulheres, né? Enfrentar a misoginia que está aí colocada. Isso também nos une. Nós tivemos a lei da igualdade, mas a gente teve a lei que garante o atendimento 24 horas nas delegacias aprovadas, né? Nós estamos aí com várias legislações que estão pautadas e que com certeza vão serem aprovadas pelo Congresso como todo, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, porque são questões que unem, né, toda a população. Não é só o Congresso, não é só o Executivo, mas é toda a população, que são as questões, Guilherme, que são mais urgentes para as mulheres, que é a vida delas, é viver. Falar em vida, houve um crescimento do feminicídio de 2021 para 2022. Hoje, no que toca a sua pasta, mas também no que toca a transversalidade do governo em relação aos direitos das mulheres, o que o governo vem fazendo para tentar mudar isso? Nós estamos estabelecendo várias políticas. No 8 de março, nós lançamos a construção de mais 40 casas das mulheres brasileiras. Hoje são quantas no país? Hoje são 12, né? São 12 casas da mulher brasileira. Então, efetivamente, nós trabalhamos, então passamos para 40 casas da mulher brasileira, e aí é importante dizer, Guilherme, que isso é uma parceria do Ministério das Mulheres e o Ministério da Justiça. O Ministério das Mulheres vai fazer 11, o Ministério da Justiça vai ajudar a construir 29 casas, tudo sob a coordenação do Ministério das Mulheres, né? Nós temos aí desenvolvido várias outras políticas na questão da prevenção com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura. Então, nós estamos trabalhando dentro da linha da prevenção também. Com relação ao feminicídio, a gente vai estar lançando em agosto ou setembro o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio. Nós precisamos trabalhar dentro de uma perspectiva que envolva 3 itens. Primeiro, a prevenção. E a prevenção aqui, nós não estamos falando só de educação e de cultura, de novos comportamentos. Aqui nós estamos falando de ações mais concretas sobre o que é que nós vamos fazer para monitorar o agressor, para que ele não chegue mesmo perto da mulher e não mate essa mulher. Nós estamos falando efetivamente de como é que nós vamos garantir que a mulher tenha segurança, né? E como é que nós vamos trabalhar a questão dos sobreviventes do feminicídio. Porque, veja bem, nós temos aí o pai que mata a mãe e a mãe que está morta. E as crianças, nós temos os órfãos do feminicídio, que é um desafio para a gente construir, porque na maioria das vezes vai para uma família pobre que já não tem condições de sustentar. Então nós temos toda uma política para trabalhar com relação ao feminicídio. Mas também nós precisamos diminuir o número, né? E para isso nós precisamos ir na causa da violência contra as mulheres. E a causa é a misoginia e é o ódio, né, que foi autorizado nos últimos anos, que foi reforçado nos últimos anos, e nós temos também, afora o feminicídio, nós temos o aumento da violência política de gênero contra vereadoras, contra deputadas estaduais. Agora nós estamos vendo o caso das 6 deputadas federais, né? Então, como é que nós vamos trabalhar com isso? A questão do aumento da violência contra jornalistas, que está aí colocada, está na pauta do dia, e contra as influências. Então, assim, na verdade, quando as mulheres tentam, né, ter liberdade, tentam a igualdade, tentam nos matar, tentam nos calar e tentam nos mandar de volta para dentro de casa. Então, esse é o grande desafio. Em agosto, nós vamos estar trabalhando, e eu já convido Metrópolis para estar junto com a gente, porque não é uma questão só do governo, mas enfrentar a misoginia é um problema do Brasil. O governo tem que liderar, tem que pensar políticas públicas, tem que arrumar orçamento, mas as empresas, a sociedade,
a imprensa tem que nos ajudar a construir um outro país, Guilherme, né? Um país que respeite as mulheres. A senhora falou de um conceito que para muitas pessoas também não é ainda espraiado devidamente, que é a violência política de gênero. Queria pedir que a senhora explicasse o que é isso exatamente. A violência política de gênero é quando a mulher tem um mandato, seja prefeita, seja vereadora, seja deputada estadual, seja deputada federal, seja ministra, seja, né, ou mesmo que esteja em cargos, né, de grande visibilidade do executivo privado, que ela está exercendo um cargo, e aí não é só político partidário de execução, e tentam cercear ela. Então, o que tem acontecido? É muito nas redes sociais. A gente tem hoje no Brasil, Guilherme, um movimento que nós estamos chamando de machosfera, que nós temos 80 canais no YouTube que propagam o ódio contra as mulheres, né? Muito sutil, às vezes, né? Eu vou construir, eu vou destruir a Lei Maria da Penha. Quando diz isso, está induzindo ao ódio. Você chega em casa, você não pode levantar do sofá, sua mulher tem que tirar teu sapato. Então você continua mantendo um padrão de comportamento e de ódio que as mulheres que não servem esse padrão têm que ser eliminadas, têm que serem violentadas. Então isso é o que propaga a violência política de gênero. Então se elas estão nos parlamentos, estão em lugares de poder, elas precisam ser tiradas daí. E qual é a forma que é feito? Ela não é feita como é feita com os homens. Porque quando você vai brigar com o homem, você diz que ele é corrupto, ele é um mau administrador, ele roubou dinheiro público. As mulheres não. As mulheres é porque ela é feia, porque ela é gorda, porque ela é a mulher do fulano. Nunca é, e na maioria das vezes... Ou porque ela não tem marido, né? Ou porque ela não tem marido, ou vai para uma questão nas redes sociais de coloca o rosto delas e o corpo de outra mulher nua para efetivamente descaracterizar o feminino das mulheres. Com o ataque que foi feito à primeira-dama. Exatamente. Silva. Exatamente. Então, é nessa perspectiva que nós estamos caracterizando a violência política de gênero e a misoginia, né? Agora, a senhora falou de um tema que eu já ia lhe perguntar, que é o crescimento da violência de gênero no ambiente online. A senhora falou da machosfera. Existe um movimento grande crescendo na internet, que é dos Red Pills, né, que são misóginos, assumidamente misóginos. Como enfrentar isso? Porque é uma questão de educação, mas é uma questão também de crime, né? Porque ali muitos desses discursos de ódio que são propagados, eles são também crimes, né? E pior ainda, né, Guilherme? Eles são monetizados para isso, né? Eles ganham para isso. Então, eu tenho dito que nós precisamos ver por que o ódio dá tanto lucro. Porque matar e violentar as mulheres gera lucro. Então, acho que isso é uma primeira questão que a gente tem que ver. E a segunda, nós precisamos enfrentar. Como é que nós temos que enfrentar? Primeiro, nós temos que dizer para a população o que está acontecendo. É preciso que a população saiba o que é que está acontecendo nas redes sociais. Que ela tem as piadinhas, que ela tem essas coisas, mas ela também tem muito discurso de ódio, ela também tem muita raiva, ela faz mal, né? Principalmente para os adolescentes, para a nova juventude que está chegando aí. E segundo, nós precisamos desmonetizar. Nós precisamos fazer com que esse tipo de programa não dê lucro. Então, nós precisamos criar uma forma de tirar os clientes deles, de fazer com que diminua, porque, Guilherme, é importante você saber que são 8 milhões de seguidores. Só no Brasil? Só no Brasil. Não, o Ministério das Mulheres tem 45 mil. Então, olha a diferença que você vai trabalhar dentro da perspectiva... O Ministério tem 45 mil, o quê, perdão? Seguidores no Instagram. Seguidores, tá. Né? Então, veja bem, então nós precisamos trabalhar uma forma de que esses 8 milhões diminuam. Ou nós precisamos falar com esses 8 milhões de pessoas. Nós precisamos chegar nessas 8 milhões, nós precisamos descobrir qual é a forma. Né? E aqui eu não estou defendendo regulamentação, não é nada disso. Mas o que eu estou defendendo é que nós não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça. E o que as plataformas dizem?
As plataformas dizem que elas não podem, né, que elas não têm condições de ter gente humana para acompanhar tudo isso, mas nós precisamos achar canais, nós estamos em conversa com várias delas de quais são as formas e como é que a gente vai enfrentar juntos esse processo, esse problema como um todo. Certo. Ministra, um tema que o Brasil também empurra com a barriga desde sempre e que em outros países já se conseguiu avançar, que é a questão da definição profissional das mulheres prostitutas. Isso é um tema que o Congresso não consegue discutir, não consegue avançar e não consegue sequer discutir. Sei que o governo tem um entendimento em relação a diversos temas que cabe ao Congresso fazer essa definição, pelo menos no aspecto legislativo. Mas, do ponto de vista do Ministério das Mulheres, tem algo que vem sendo feito em relação às mulheres prostitutas, considerando que tem uma questão de saúde, tem uma questão de segurança, tem uma questão da dignidade humana delas? 6 meses a gente não conseguiu ainda fazer tudo, né, Guilherme? Mas está na perspectiva, né? Já está lá no Plano Nacional de Política para as Mulheres, nós vamos trabalhar. Agora é importante trazer que, assim, ela não está regulamentada, mas o Ministério do Trabalho você tem um item que é a questão das prostitutas. Isso já garante a elas uma série de coisas que têm que serem feitas. Agora, o grande desafio é a questão do preconceito, né? Porque o problema do corpo da mulher na verdade, a grande raiz. O que a mulher faz com o seu corpo, a forma como que faz. Eu não acho que é isso que tem que estar, que é o problema. Porque o problema está na cabeça das pessoas, no preconceito do Brasil com relação àquilo que as mulheres devem fazer, se a gente não pode sequer... Com seus corpos, né? Com seus corpos. Se a gente não pode exercer cargo de poder, imagina fazer o que quiser com os nossos corpos. Então, esse é o grande debate. Nós precisamos, porque quando nós fizermos esse debate, também nós vamos avançar no Congresso e nós vamos avançar em qualquer lugar. Agora, a garantia de direitos e de cidadania das mulheres que são prostitutas, que estão nesse campo, seja na rua, seja, né, nas boates, seja onde for, é dever do Estado cuidar, né? Então tem que ter a carteirinha de saúde, tem que ter acompanhamento de saúde, tem que ter o acompanhamento. A polícia não pode bater, não pode violentar pelo fato de estar na rua. Então, essas garantias o governo federal vai dar, seja com o Ministério das Mulheres, seja com o Ministério da Cidadania, ou com o Ministério da Saúde, ou com o Ministério de Justiça. Mas nós estaremos trabalhando para que isso seja garantido a elas. A senhora falou das 6 parlamentares mulheres que são alvo do Conselho de Ética, quando há parlamentares homens com acusações graves contra si, inclusive envolvimento na tentativa golpista do 8 de janeiro, que os processos sequer iniciaram no mesmo colegiado. Também no Congresso, a cada CPI, a cada momento que as sessões legislativas ficam em evidência para o grande público, a gente vê como as mulheres são interrompidas. As deputadas e senadoras são muito interrompidas, muitas vezes até por seus aliados, homens. Como que a senhora vê isso? Eu acho que é misoginia, né? Por quê? Porque geralmente as mulheres não conseguem falar. E se você for ver, e eu espero que elas publiquem isso um dia, eu gostaria que fosse agora. Mas assim, elas são xingadas de vários nomes, Guilherme. De vagabunda, né, de histérica, de louca. Em rede social? Não, lá no plenário, quando elas estão tentando falar, quando interrompem. Pelos colegas homens? Pelos colegas homens. Então, na verdade, eles xingam elas de vagabunda, eles xingam de uma série de outras coisas. E assim, é no Congresso, mas isso é uma coisa que está pautada no Brasil e no mundo, porque nós tivemos uma reunião na Argentina, isso também acontece em outros países. Mas, efetivamente, o que eu chamo isso é de misoginia, né? São os homens reagindo ao fato das mulheres estarem em lugares de poderes. E exatamente, e aí você falou das 6 do Congresso, são exatamente as 6 que mais fazem intervenção, que estão na comissão do MST, que estão na comissão do 8 de janeiro, que estão fazendo enfrentamento sobre as questões que nos é cara, que é a questão da democracia brasileira. Eu acho que é importante dizer isso, que aquelas mulheres que estão defendendo no Congresso é a democracia.
né? Então, e aí isso é um processo que está colocado, né? Eu não tive acesso a todo o processo, recebi elas, ouvi a parte delas, mas assim, efetivamente eu classifico como a questão da misoginia, porque querem caçar, já caçaram uma vereadora em Santa Catarina, tem várias vereadoras que estão querendo caçar, e aqui colocaram 6 conjuntamente no Conselho de Ética, e aceleraram o processo. Ao mesmo tempo, quando viram que isso não podia, individualizar o processo, mas continua acelerada do mesmo jeito. Então, para lá, né? Não tem uma ordem hierárquica de chegada de processos, não tem prazos cronológico. Qual é a urgência de as mulheres serem caçadas no Congresso Nacional? E elas lançaram um post no Instagram que as 6 juntas têm 1 milhão de votos. Então, não são 6 mulheres que estão sendo caçadas, são 1 milhão de votos sendo caçados no Brasil. Ministra, o que caracteriza também, mais um momento aulinha da professora Cida Gonçalves, o que caracteriza o assédio sexual no ambiente profissional? Uma mulher que suspeite que pode estar vivendo uma situação dessa, ou colegas dela que suspeitam que ela esteja sendo vítima de um assédio sexual, quais são os indícios para se detectar isso? Bom, além dos mais óbvios, claramente. Além dos mais óbvios. Você vai ter, de um lado, a sedução, a exigência, né, que são discretos. Você vai dando serviço, ou você vai jogando para escanteio, né? Então, você tem diversas formas do assédio no trabalho. O assédio mais contundente, que é o assédio, esse a gente chama de assédio moral, e tem o assédio sexual, que é o processo de sedução. Se você não aceita, você vai ser demitida, você é louca, você não serve, né? Então, assim, mas você tem que estar prestando, porque é uma linha tênue entre a sedução, entre, né, o bom moço e efetivamente o assédio, né? Então, primeiro, eu acho que é importante que homens e mulheres do Brasil saibam o que é assédio. Nós temos uma cartilha que foi elaborada pelo Ministério das Mulheres, pela CGU, pela Casa Civil, sobre o que é o assédio, está lá no nosso site. Então, entrem lá, vejam o que é. Veja o que está acontecendo e como está acontecendo no seu trabalho. Veja se tem alguém no seu ambiente que está ficando meio triste quando entra para falar com o chefe imediato, né? Se sai deprimido. Então, tem que começar a prestar atenção na sutileza da relação de trabalho, né? Então, porque o assédio não é só o grito, porque ele também é o grito, xingar de burra. É assédio moral, né? É, o assédio moral. Assédio moral por gênero, né? Causado pela violência de gênero. Exatamente. Mas o assédio sexual ele é muito mais discreto, porque ele só acontece entre os dois num lugar e num ambiente fechado. E tem que denunciar. Aí, se precisar, é só mandar para o Ministério das Mulheres, ouvidoria@mulheres.gov.br. Nós temos uma ouvidora lá para poder estar respondendo as informações. Ou liga no 180. É isso que eu ia perguntar, também pelo 180. Ou liga no 180, que nós temos atendentes lá preparadas para responder sobre o que é, como funciona, aonde você pode procurar, o que você deve fazer, né? Quais são os sintomas iniciais, tudo isso, tanto a ouvidoria quanto o 180 está preparado para responder. Que ministério a senhora encontrou, considerando que era uma secretaria antes, né? A secretaria, não sei se era a Secretaria da Mulher, não me lembro exatamente a nomenclatura do governo Bolsonaro, não tinha status ministerial, mas imagino que dali dali que a senhora tentou montar um ministério. O que era isso, quando no dia 2 de janeiro a senhora tomou posse? Não era, né? Na verdade, eu encontrei uma secretaria com 23 milhões de orçamento, né? Para execução direta, né? Se você for pegar o administrativo, chega a 33 milhões. Mas para a execução direta, 23 milhões,
eu encontrei uma secretaria com poucos cargos, né? Nós encontramos com pouco dinheiro, poucos cargos e poucas políticas, porque, na verdade, a maioria do que é a execução direta que garante esse ministério, eu sempre digo que era terceirizado, porque era por emenda parlamentar, então o parlamentar fazia emenda e o governo pagava, quando, na verdade, nós precisamos ter um planejamento estratégico, um olhar sobre os grandes problemas do Brasil, induzir as políticas, né, e financiar essas políticas. Esse é o papel do governo federal, que é estabelecer as diretrizes, estabelecer a linha política e garantir orçamento para que seja executado nos estados e no município. Então, isso não existia, né? Então, era uma coisa muito que cada estado tinha que negociar diretamente com o parlamentar e, portanto, o parlamentar fazia, ou depositava direto na conta do estado ou do município, ou depositava no ministério, mas com já carimbado. Então, nós tivemos que reconstruir tudo isso, nós estamos rediscutindo os processos, nós estamos estabelecendo novas diretrizes. Nós tivemos os programas mais importantes, que era o programa Mulher Viver Sem Violência, a questão do Proequidade de Gênero, praticamente inexistente, né? Então, nós trabalhamos até 8 de março. 8 de março a gente relançou o programa Mulher Viver Sem Violência. O Proequidade nós já estamos finalizando com novos critérios, estabelecendo inclusive o critério da Lei da Igualdade, né, como parâmetro para que você discuta a equidade de gênero nas empresas. Então, nós estamos reformulando. Agora, nós estamos, nesses 6 meses, nós conseguimos colocar, vamos dizer, a máquina, né, nos trilhos, e agora é correr os estados, discutir com as mulheres, ouvir as mulheres e efetivamente construir políticas para ter um outro país, né, para as mulheres efetivamente. Na transição, na campanha e na transição, se foi discutido muito e foi cobrado do Lula se ele não conseguiria fazer um governo paritário, né, mesmo nos ministros e ministras. Ele não conseguiu, mas o número de mulheres é o maior número que já teve numa composição ministerial. Isso ainda tem chance de acontecer ao longo do governo? O que o Lula lhe disse sobre isso nesse processo todo? Pelo Lula nós teríamos paridade, né? O Lula é um homem que gostaria muito. Só que a grande questão, Guilherme, é que quem indica os ministros ainda são os partidos, né? Nós tivemos, para ganhar a eleição, para garantir a democracia, nós fizemos uma política de aliança. E essa política de aliança tem que ser cumprida agora, né? Nós não podemos fazer de conta que agora eu ganhei a eleição, não existe. Não, existe, e esse governo é um governo de coalizão. É importante dizer isso, o presidente Lula mantém isso. Então, quem indica os ministros são os partidos. E, na maioria das vezes, os partidos indicam homens, né? Então, isso é um debate que nós temos que fazer para dentro dos partidos, para dentro da sociedade, para que, de fato, a gente possa chegar na questão da paridade. Agora, eu queria dizer de uma coisa que eu acho muito importante agora no governo Lula, porque a maioria das políticas que estão sendo construídas, não sei se você tem notado, eles têm o componente de gênero, né? Então, você tem o programa Bolsa Família, que é para a questão do nome das mulheres, mas tem um elemento que é também preparar, fazer o ministro Wellington está fazendo uma parceria com mercados, né, com indústria, para incluir essas mulheres no mercado de trabalho. E a gente espera que já entra com a Lei da Igualdade, né? Então, a gente começa a trabalhar diversas outras questões que são colocadas. O Minha Casa Minha Vida, né? Ela vem prioritariamente no nome das mulheres, porque se elas sofrerem violência, elas ficam na casa, quem sai é o agressor, né? E agora a gente tem discutido, é possível um restaurante, uma lavanderia ali perto, é possível pensar e já negociar com os prefeitos, né, que dê a condição das mulheres de se cuidarem mais, não só de cuidar. Então, a gente tem trabalhado numa perspectiva que todas as políticas que são do presidente Lula têm a inclusão das mulheres em todas as áreas, né? Então, acho que é um debate que a gente tem feito, o presidente Lula tem exigido,
né, de todos os ministros respostas concretas com relação a isso. Ministra, o Supremo Tribunal Federal vai, em outubro, se tornar menos diverso ainda do que é, né? É um tribunal que apenas dois de seus membros são mulheres e há 9 homens e 9 homens brancos. Nunca houve uma ministra negra e ministras mulheres nós tivemos apenas 3. Com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, isso piora. Como que a senhora vê isso? A senhora defende que seja nomeada uma mulher para o Supremo? Eu defendo mulheres nos espaços de poder, Guilherme, assim. Acho que a gente vai avançar. Eu acredito que o presidente Lula vai considerar isso na hora de nomear, vai olhar com carinho, né? Agora, ele vai ouvir outros ministros, vai ouvir outras pessoas, mas eu acredito que não vai diminuir. Hoje nós só temos a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. Né? Então, eu acredito, né? Não significa que eu vou influenciar ou nada, mas eu acredito que o presidente Lula tem sensibilidade suficiente para perceber isso. A senhora vê espaço para ser, pela primeira vez, uma mulher negra? Eu vejo espaço para ter a diversidade, o processo, e o presidente Lula tem mostrado isso, né? Ele tem discutido. Hoje a fala dele na França foi muito importante, né? Efetivamente de dizer que os países precisam enfrentar a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, a desigualdade ambiental. Né? Então, essas questões ele tem colocado e é uma pauta dele permanentemente. Então, eu espero que sim. Então, é falar lá fora e seguir cumprindo aqui dentro, né? Ministra... Mas ele está cumprindo, eu acho que... Seguir cumprindo. Por isso eu fui cuidadoso. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza de vir até aqui. Sucesso no seu trabalho, que dele depende metade do país. Metade não, porque vocês são maioria. Mais 52%. Da metade do país. Mais da metade do país. E tenha sempre um espaço aqui para dividir o que o Ministério está fazendo e conte com a gente para ficar no seu pé para cumprir tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Você, muito obrigado. Fique sempre ligado no YouTube do Metrópolis, nas redes sociais, que a gente transmite o Guilherme Amado Entrevista, o TikTok, o Twitter e o Quai, que sempre terá uma conversa interessante para você. Muito obrigado.